Um distúrbio neurológico comum, porém ainda pouco conhecido. A estimativa é que uma em cada 68 crianças tem autismo no Brasil. O diagnóstico às vezes é difícil e o tratamento também. Mas novas pesquisas e bons exemplos mostram: os autistas podem levar uma vida praticamente normal ao lado da família. Veja agora na grande reportagem. Uma geração diferente. O Alexandre da computação. O Matheus do judô. O Miguel na escola. A Alice e o Murilo em casa. Às vezes, a gente não repara, mas eles estão mais presentes na nossa vida. Estes são os gêmeos Murilo e Alice. Oi. Eles têm 2 anos de idade. Oi, Murilo, vem cá. Como a maioria das crianças, ficam tímidos na frente das câmeras e de desconhecidos. Gostam de brincar e são curiosos. Esse tem que encaixar aqui, ó. Aqui, ó. Mas algo além da curiosidade passou a chamar a atenção da mãe. O primeiro sinal do Murilo que me chamou muita atenção era o que a gente chamava de audição seletiva. Quando nós chamávamos por ele, ele não olhava. Mas se eu ligasse o desenho, se estivesse aqui ou na sala ou o celular, ele ia buscar o som onde estivesse. Então a gente tinha certeza que ele ouvia, mas ele selecionava em que momento ele dava atenção ou não. Depois de uma semana, é Alice quem começa a manifestar comportamentos diferentes. Alice parou de fazer contato visual, parou de atender ao ser chamada. Ela passou a fazer movimentos repetitivos e andar na ponta dos pés. São sintomas que, junto com uma análise clínica, levam a um diagnóstico: autismo. Foi pânico e foi um alívio enorme, porque eu não estava doida, porque o que eu estava vendo estava acontecendo mesmo. O autismo é um transtorno neurológico que impacta diretamente no comportamento. Dificuldade de interação social e de fixar o olhar. Movimentos repetitivos. Sensibilidade a certos sons. Atraso na fala e hiperfoco são alguns dos sinais. Em alguns autistas, o hiperfoco é tão intenso que se transforma em habilidades surpreendentes. É o caso de um menino norte-americano de 11 anos. Ele desenhou o mapa mundi de cabeça. Muitas vezes eu ouço assim: nossa, mas ele não parece ter autismo, né? É verdade, não parece, porque ela faz um pouco de tudo e ela só tem alguns sintomas leves. Conviver com pessoas que estão dentro do que os especialistas classificam como espectro autista é cada vez mais comum. A Organização Mundial da Saúde usa a estatística de 1 para cada 160 pessoas em média. Mas aqui no Brasil, a comunidade médica fala num número que chama ainda mais atenção: 1 em 68. É como se num ônibus lotado como esse, pelo menos uma pessoa tivesse traços de autismo. Com os avanços da ciência, hoje se sabe que aquele grau de autismo severo, estereotipado, como no filme Rain Man, é raro. Essas pessoas ainda existem, é claro, mas é a grande minoria. A maioria das pessoas com autismo são pessoas que têm só alguns traços, alguns sinais. Mesmo assim, receber o diagnóstico de autismo ainda causa medo. Pânico, literalmente. Eu desconfiava. Em função de tudo que a gente já estava vendo, eu desconfiava, mas ouvir, né, ter certeza. E é difícil de aceitar. Você pensa que seu filho não vai fazer nada, o que vai ser, né? Sem certeza. A boa notícia é:
Eles levam uma vida normal, com dificuldades, como acontece com tanta gente, mas com muitas alternativas. O diagnóstico. Se você suspeita que seu filho tem autismo, há um primeiro teste para saber se a criança está ou não no grupo de risco. É um questionário chamado MChat, que está disponível na internet. O seu filho já apareceu muito sensível ao barulho? O seu filho o imita? O seu filho responde quando você o chama pelo nome? O seu filho olha para você no olho por mais de 1 segundo ou 2? Parte do princípio que se você tiver um determinado número de negativas às perguntas que ele faz, essa criança tem que ser considerada de risco. Mas é importante lembrar, o teste não fecha o diagnóstico. O diagnóstico é muito mais complexo do que isso, mas levanta a possibilidade. A ciência estuda outros diagnósticos. Na semana passada, pesquisadores italianos e ingleses revelaram que estão desenvolvendo um exame de sangue que pode detectar o transtorno. Hoje, aos 2 anos de idade, Alice e Murilo ainda não falam. Você sente falta de ouvir? Às vezes minha filha tá muito angustiada, tá chorando muito e eu queria ouvir dela o que é, o que tá acontecendo, o que dói, o que não dói, E não consigo. Mas a gente vai chegar lá. Você vai que vai. Alice e Murilo estão em tratamento. Hoje ele interage melhor com a gente, brinca com a gente. Não muito, mas brincam um pouquinho ali, aqueles 2, 3 minutos que não existiam. Hoje nós vamos fazer um passeio de meninos, um rolê de homem, não é verdade? Sim. O apresentador Marcos Mion, pai de um filho autista, sempre que pode, também fala sobre a experiência dele. Recentemente, Mion publicou em suas redes sociais uma mensagem de apoio aos pais. Um conselho fundamental para todos que me procuram. Ame seu filho autista, muito mais do que a si mesmo. Quem não faz parte da nossa comunidade pode não achar, mas não é simples o que eu estou falando. O ator Sylvester Stallone demorou a lidar bem com o transtorno do filho caçula. Depois, a exemplo de Rock, seu personagem mais marcante, lutou bravamente para oferecer a ele tratamento. Camila elegeu um hino para simbolizar o que eles vivem, Infinito Particular, da Marisa Monte. Tem uma imensidão acontecendo aqui dentro. Uma imensidão. De sensações, de emoções, de gratidão, de tudo. É literalmente o infinito, o nosso infinito aqui dentro. Conhecer este infinito o quanto antes pode ser decisivo na vida de uma pessoa autista. Mateus tem 5 anos. Um menino alegre, ativo, inteligente. Mateus, quanto que é 4 mais 4? 8. Há alguns anos ele foi diagnosticado com autismo. Umas 2 horas de consulta, né? E daí no final ele falou, olha, tu tem que te conformar. Teu filho não vai te abraçar, não vai conversar contigo, não vai lá no teu olho. Faz parte, tu tem que se acostumar com isso. E quando eu recebi essa notícia, eu vi que a gente dá muita importância para as coisas que não têm importância, né?
Aquilo sim tinha importância. A descoberta é feita quando Matheus completa 1 ano e 9 meses de idade. O gato, e assim, ó. Ele logo inicia o tratamento. Olha, azul! Azul! Muito bem! Matheus se desenvolve. E muito. O que a gente está vendo aqui é um novo Matheus. Até muito pouco tempo atrás, ele não falava e nem interagia com ninguém, nem mesmo com o próprio irmão. Hoje, está tudo diferente. Oi, tudo bem? Uma de suas grandes paixões é o judô. Hoje, a aula é especial. O professor é um dos maiores judocas do Brasil, o medalhista olímpico Thiago Camilo. Matheus se diverte. O esporte é uma ferramenta poderosa de interação, né? Todo mundo, quando está no tatame, procura se relacionar, brincar junto, construir alguns exercícios juntos. Dá uma aula de superação pra gente. Você é vencedor? Sim. Por quê? Eu ganhei, porque eu não chorei. E muito orgulho pra mãe. Nota 10. Tem coisa melhor na vida para uma mãe do que ver um filho que a gente não sabia o que ia acontecer, se ia ter algum amigo, se ia falar. Hoje em dia ele vem correndo, dá beijo, abraça. Todo dia é um milagre. Todo dia eu agradeço a Deus. Você conseguia. O que você mais gosta de ouvir o Matheus falando? Acho que eu gosto quando ele vem me chamar para brincar. Também gosto que ele me abraça daí. Matheus, o Pedro tem um pedido. Tem que me dar um abraço. O grande diferencial dessa história é a terapia precoce. Se você tem uma criança pequena, por volta de 1 ano e pouco, com sinais de risco, a orientação hoje é começar o tratamento como se fosse autista, ainda que não tenha o diagnóstico. E essa pressa tem um motivo. A neuroplasticidade é muito mais potente em crianças menores. É a capacidade do cérebro de fazer novos caminhos, de fazer novas redes de transmissão de informação. Isso todo mundo tem, mas as crianças, quanto mais novas forem, maior o poder do cérebro de fazer essas conexões, de fazer novos caminhos. Autismo não tem cura, mas é possível melhorar muito, inclusive quase não apresentar mais sinais. Matheus é um exemplo dessa vitória. Apesar de eu acreditar muito nisso e batalhar 2 anos inteiramente por esse objetivo, assim, foi inacreditável. Quando ele falou, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não precisam mais voltar. O Matheus está de alta. O tratamento. Mas afinal, como funciona esta terapia? A terapia parece uma brincadeira. Quem olha de fora vê a criança se divertindo em alguns momentos. Esta brincadeira é intencional. E o objetivo é atingir as áreas do cérebro que precisam ser estimuladas. O cérebro de todas as pessoas é dividido em várias áreas responsáveis pela linguagem, atenção, socialização. Todas elas se relacionam, se conectam. As informações que recebemos são passadas de um neurônio a outro através de um processo chamado sinapse. Na pessoa com autismo, essas sinapses não recebem as informações da mesma maneira que um cérebro padrão. Pode haver atraso ou uma superestimulação. Este grupo encontrou nas terapias um caminho de esperança. É cansativo, mas é o melhor resultado que a criança pode ter. Você vai conhecendo mais, você vai conhecendo seu filho, se tranquilizando com o tratamento e vê que não é tão complicado assim. Você tem esperança?
Com o tratamento, a gente viu coisas que, assim, eu sempre acreditei nele, mas com o tratamento as coisas boas ficaram mais visíveis. E a gente tem muita esperança, muita fé nele, que vai dar tudo certo. O tratamento é caro e varia de acordo com as necessidades da criança. Pode custar de 6 a 10 mil reais por mês. Mas e quem depende da rede pública? O tratamento no SUS. O dia acaba de amanhecer. Aline chega em casa depois de trabalhar a madrugada toda. Mas não vai descansar. Vamos para a escola? Ela faz questão de levar o filho Miguel para a escolinha. Há mais de um ano, Aline descobriu que ele tem autismo. Mas é um caso um pouco diferente. Até um ano, aproximadamente 1 ano e 7 meses, o Miguel falava tudo. Ele formava frases e ele conseguia se comunicar com a gente. Quando chegou no mais ou menos aproximadamente 1 ano e 8 meses, ele acordou totalmente sem falar mais nada. Existe uma porcentagem de crianças dentro do espectro do autismo, em torno de 1/3, que se desenvolveram normalmente até uma certa idade e, a partir dessa idade, perdem suas habilidades, tanto do ponto de vista de comunicação, como do ponto de vista de interação social. O autismo pode se manifestar de diversas maneiras. A causa ainda é um mistério para a ciência. Existem possíveis causas, suspeitas de por que existe a causa do autismo. De uma forma geral, eu diria para você que, sem dúvida, a causa é genética. Agora, qual é exatamente a genética que leva ao autismo? Provavelmente tem uma genética por trás que a gente ainda não conhece. Aline e Guilherme procuram ajuda em um posto de saúde da rede pública. O primeiro contato, segundo eles, é traumático. E a gente falou que do dia pra noite apresentou esse regresso na fala e ele olhou pra mim e falou que era a chupeta. Que eu deixava ele com a chupeta e a chupeta que tava fazendo isso. E não foi desse jeito que eu tava falando pra você. Ele falou gritando, ele falou alterado mesmo. Você saiu de lá sem ajuda. Arrasado. Em nota, a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde diz que o paciente não apresentava regularidade nas consultas, o que inviabilizou qualquer hipótese diagnóstica para autismo. Como que a gente ia passar com um médico novamente que tratou a gente daquela forma? Os pais de Miguel encontram ajuda em uma ONG. É lá que o diagnóstico de autismo aparece. Foi quando ela entregou o papel para mim. E agora, o que eu faço? Por enquanto, o único tratamento é a escolinha. Ele precisa de um atendimento individualizado, de olhar para a necessidade dele em cada momento da vida. A escola que aceita essas crianças tem que ser capacitada a lidar com eles, porque eles não aprendem do mesmo jeito que as crianças típicas. Apesar da falta de recursos, a Aline e o Guilherme conseguiram diagnosticar cedo o filho. Como aconselham os médicos? Mas, e quem só descobre o autismo mais tarde? O autismo na vida adulta. Alexandre é consultor de TI, Tecnologia da Informação. Aos 42 anos, já se formou em administração faz tempo, tem uma filha e é casado. Sempre foi considerado um sujeito quieto, caladão. Eu gostava de ficar sozinho, eu me divertia sozinho, eu ficava olhando as coisas, eu ficava prestando atenção, analisava as coisas, não queria ficar com as pessoas. Até um dia descobrir que isso tem um motivo. Eu descobri meu autismo muito tarde, foi em 2016 que eu fiquei sabendo que eu tinha autismo. Eu fiz uns 2 anos de acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. Hoje, diagnosticado autista, ele faz terapia e já nota avanços. Alguns anos atrás você daria essa entrevista para nós? Não, acho que não conseguiria dar essa entrevista. Não teria
como eu consegui dar. Por quê? Eu tinha vergonha, tinha medo, né? Eu ficava muito, eu já me esconderia, já ficava em outro canto, já mudaria de sala, já. No trabalho, ele consegue interagir normalmente com as pessoas. E até prepara o café para os colegas. Alguém quer café aí? Alexandre faz parte de uma empresa que treina autistas para o mercado de trabalho. O desafio é muito grande no Brasil, porque é um projeto muito novo, né? E ainda existe muito desconhecimento por parte das empresas do potencial que as pessoas com autismo possuem. O exemplo dele serve também como um conforto para muitas famílias que lidam com este desafio. Tenho minhas dificuldades, sei, mas vou enfrentando. Com as habilidades que eu tenho, vou superando essas dificuldades. O Alexandre, o Miguel, o Matheus e tanta gente como eles ensinam a gente que, ao contrário do hino escolhido pela mãe do Murilo e da Alice, este infinito não é tão particular. É cada vez mais de todos nós.